Um dia, em dezembro passado, após uma reunião, minha líder mencionou que Shenlin fora dispensada. Por sempre reclamar de cansaço, ser negligente, não querer pagar um preço. E não produzir resultados em seu dever. Ela também tinha humanidade ruim. Espalhava negatividade entre os irmãos e era desordeira em seu dever, então foi dispensada. Ela espalhou negatividade? É um problema muito sério. Sim, mas no início eu carecia de discernimento sobre como ela fazia isso. Minha líder me deu um exemplo do que queria dizer com isso. Ela disse que Shenlin regou recém-convertidos por vários meses sem resultados. Ela não resolveu os problemas deles, o que os prendeu em negatividade e fraqueza. Assim, com base no desempenho de seus deveres, a igreja a dispensou. Na reunião, Shenlin disse: "Tenho sido fervorosa em meu dever. E é assim que agradecem? Porque não posso regar recém-convertidos. Há algo de errado comigo? Sou inapta para isso? Eu nunca o cumprirei de novo. É vergonhoso demais. Não sei por que Deus está fazendo isso, mas não sinto o amor dele." Ela também disse: "Por que algumas pessoas que fazem um mau trabalho ainda têm uma chance de praticar, mas eu não recebo essa mesma chance?" Nossa líder comungou com ela e analisou como espalhava negatividade. Mas Shenlin não aceitou. Disse que só estava falando sobre sua corrupção e não tinha espalhado negatividade. Achou que estava sendo condenada. Magoada, ela disse: "Se falar sobre o meu estado é espalhar negatividade, não faço ideia de como devo comungar." Quando ouvi isso, fiquei muito confuso. Em que contexto Shenlin estava dizendo isso? Ela estava falando sobre a corrupção que expunha nas reuniões ou estava espalhando negatividade intencionalmente? Só com base nessas palavras, era correto dizer que ela estava espalhando negatividade? Você não entendia o que significava espalhar negatividade? Sim. Na época, fiquei confuso. Eu me perguntava se nossa líder tinha julgado Shenlin errado. Há momentos em que as pessoas não conhecem a vontade de Deus e se queixam. Não é normal comungar sobre o próprio estado nas reuniões? Isso era espalhar negatividade? Na época, quis perguntar aos meus líderes para entender isso melhor. E por que a consideravam assim? Mas hesitei. Pensei: só encontrei Shenlin algumas vezes e não a conheço muito bem. Muitos cumprem seu dever com ela. Não a conhecem melhor que eu? Se Shenlin fosse dispensada injustamente, diriam algo. Então não preciso me preocupar. No dia seguinte, eu ainda refletia sobre isso e não conseguia me acalmar. Continuei me perguntando: a atitude de Shenlin foi o bastante para dispensá-la? Era correto dizer que ela estava espalhando negatividade? Dispensar uma pessoa boa é um ato perverso. Isso me confunde. Então, se eu não perguntar e buscar, será que estarei concordando às cegas? É irresponsabilidade tratar a questão desse jeito? Então, me lembrei de uma passagem. Aceitar e buscar a verdade é a senda mais real e prática para a salvação. Se não consegue ganhar a verdade, sua crença em Deus é vazia. Os que sempre falam doutrinas vazias, coisas altivas, seguem regras, sem focar a prática da verdade, nada ganham, apesar de sua fé. Quem ganha alguma coisa? Os que cumprem, sinceramente, seu dever e estão dispostos a praticar a verdade? Que tratam a comissão de Deus como a sua missão, que de bom grado despendem toda a sua vida por Deus e não tramam para o próprio bem, cujos pés estão firmemente no chão e que obedecem às orquestrações de Deus. Eles entendem os princípios da verdade enquanto cumprem o seu dever e se esforçam para fazer tudo corretamente, permitindo-lhes dar testemunho de Deus e satisfazê-lo. Quando encontram dificuldades no seu dever, eles oram a Deus e tentam sondar a vontade de Deus. São capazes de obedecer aos arranjos e orquestrações de Deus. E em tudo que fazem, buscam e praticam a verdade. Não repetem slogans, nem
coisas pretensiosas, mas focam o agir bem firmados e o seguir os princípios. Esforçam-se muito em tudo que fazem e esforçam-se para entender tudo. E em muitos assuntos podem praticar a verdade, então ganhar conhecimento e entendimento. E são capazes de aprender lições e realmente ganhar alguma coisa. E quando têm pensamentos incorretos, eles oram a Deus e buscam a verdade para resolvê-los. Eles têm um apreço sincero pelas verdades que aprenderam e são capazes de falar das suas experiências e de seu testemunho. Tais pessoas acabam ganhando a verdade. Amém. Amém. A palavra de Deus me fez perceber que uma pessoa conscienciosa pode buscar a verdade e aprender lições com as coisas em sua volta. Ela se beneficia de suas experiências. Tudo que vejo e ouço todos os dias são ambientes arranjados por Deus com lições para eu aprender. Certo. Mas no passado, durante as comunhões do comportamento dos dispensados e expurgados, eu só ouvia e esquecia. Nunca levei muito a sério e não ganhei nada com isso. Se dessa vez eu tratasse isso como algo que não me afetava e continuasse confuso, o que eu ganharia com essa experiência? Senti que dessa vez eu devia buscar a verdade e perguntar. Mesmo se a dispensa dela fosse correta, poderia aprender os princípios em que se baseava. Se pudesse entender a verdade e aprender a discernir, não seria em vão. Exatamente. Naquela noite, perguntei à irmã Zhao o que ela achava da dispensa de Shenlin, esperando entender a avaliação dela sobre Shenlin. Ela disse: Shenlin faz tudo o que a igreja arranja e convive normalmente com todos. Na reunião, Shenlin falou sobre a corrupção que expunha. Ela não entendia Deus bem, por isso disse aquelas coisas. Não acho que ela espalhou negatividade. Depois, perguntei a outra irmã, e a opinião dela era igual à da irmã Zhao. Ela disse que seu contato com Shenlin era bom, e que a dispensa dela a surpreendeu. O que pensou quando ouviu isso? Pensei que ambas as irmãs a conheciam, e as avaliações dela sobre Shenlin eram boas. Disseram que convivia bem com os outros e fazia o que a igreja arranjava, e não tinha humanidade ruim. Por que então a líder disse que ela espalhava negatividade? Além disso, Shenlin tivera razões para dizer aquilo. Se você é dispensado e não entende a vontade de Deus, não é normal ter alguns equívocos e queixas? Se nos abrirmos e comungarmos isso nas reuniões, como isso é espalhar negatividade? Para mim, não fazia sentido. Fui para diante de Deus orar e buscar. Um dia, li uma passagem da Palavra de Deus. Vamos assistir a um vídeo com a leitura dela. Tudo bem. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: primeiro vejamos como deve ser entendida e identificada a negatividade exalante. Como deve ser distinguida a negatividade das pessoas. Que comentários e manifestações nelas exalam negatividade? Acima de tudo, a negatividade que as pessoas exalam não é positiva. É algo adverso que contradiz a verdade. É algo produzido a partir de seu caráter corrupto. Ter um caráter corrupto resulta em dificuldades em praticar a verdade e obedecer a Deus. E devido a essas dificuldades, os pensamentos negativos e outras coisas negativas são revelados nas pessoas. Essas coisas são produzidas no contexto de elas tentarem praticar a verdade. São pensamentos e pontos de vista que afetam e impedem as pessoas quando estas tentam praticar a verdade. E são coisas totalmente negativas. Não importa quão alinhados eles sejam às noções do homem, e quão sensatos esses pensamentos negativos soem. Eles não provêm do entendimento das palavras de Deus, muito menos são o experimentar e o conhecer das palavras de Deus. Em vez disso, são produzidos pela mente humana e não estão nem um pouco de acordo com a verdade. E por isso,
são coisas negativas, coisas adversas. A intenção das pessoas que exalam negatividade é encontrar muitas razões objetivas para a sua incapacidade de praticar a verdade, a fim de ganhar a simpatia e a compreensão de outras pessoas. Em graus variados, esse comportamento influencia e ataca a iniciativa das pessoas de praticar a verdade e pode até impedir muitas pessoas de praticar a verdade. Essas consequências e esses impactos adversos tornam essas coisas negativas ainda mais merecedoras de serem definidas como adversas, resistentes a Deus e totalmente hostis à verdade. Algumas pessoas são cegas para a essência da negatividade e pensam que a negatividade frequente é normal, que ela não exerce um efeito grande sobre a sua busca da verdade. Isso está errado. Na verdade, o efeito é muito grande. E se a negatividade se torna insuportável, ela pode facilmente se tornar traição. Essa consequência terrível é causada por nada além da negatividade. Como, então, a libertação da negatividade deve ser identificada e compreendida? Em termos simples, exalar a negatividade é enganar as pessoas e impedi-las de praticar a verdade. É o uso de táticas suaves, de métodos aparentemente normais, para enganar as pessoas e fazê-las tropeçar. Isso é prejudicial para elas? Na verdade, é profundamente prejudicial para elas. E, portanto, exalar negatividade é algo adverso. É condenado por Deus. Essa é a interpretação mais simples de exalar negatividade. Qual exatamente é o componente negativo de exalar negatividade? Quais coisas são negativas e propensas a ter um impacto adverso sobre as pessoas e a causar perturbação e dano? A negatividade inclui o quê? Se as pessoas tiverem um entendimento puro das palavras de Deus, será que as palavras que elas comungam conterão alguma negatividade? Se as pessoas tiverem uma atitude de obediência verdadeira em relação às circunstâncias que Deus estabeleceu para elas, seu entendimento dessas circunstâncias conterá alguma negatividade? Quando compartilharem com todos os que experimentaram e sabem, isso conterá alguma negatividade? Certamente não. Amém. A palavra de Deus me mostrou que quando as pessoas não conseguem aceitar a obra de Deus, nem os ambientes e assuntos que Ele arranja, carecem de busca e obediência, e ficam insatisfeitas, queixam-se e até resistem ou protestam contra Ele. Tudo isso são estados negativos. Se vivem nesses estados negativos e não buscam a verdade nem analisam suas opiniões equivocadas, mas, ao invés disso, reclamam do trabalho da casa de Deus e espalham queixas sobre ele, falar desse jeito é espalhar negatividade. Sim. Ao ponderar as palavras de Deus, percebi que Shenlin não fora eficiente em seu dever. A dispensa dela era algo que qualquer pessoa sensata veria como a justiça de Deus. Essa pessoa refletiria sobre si mesma e pensaria sobre o motivo de ser ineficiente, qual era o problema e em que ela falhara. Alguém que busca a verdade refletiria sobre essas perguntas com cuidado. Mesmo que não entendesse a vontade de Deus ou tivesse equívocos, não os espalharia. E oraria a Deus e buscaria a verdade para resolver seu estado negativo. Quanto ao caso de Shenlin, ela não refletiu sobre si mesma, nem buscou a vontade de Deus. Nem buscou lições que deveria aprender. Mas resistiu, desobedeceu e reclamou dos arranjos da igreja. E espalhou suas noções e equívocos sobre Deus nas reuniões. Ao comungar, não reconheceu suas opiniões equivocadas, nem encontrou uma senda de prática. Não tinha uma atitude de busca e reflexão. O que os irmãos ouviram foram as noções e equívocos dela sobre Deus, as queixas e a insatisfação, alegando que Deus e os arranjos da casa de Deus eram injustos, questionando o porquê de não ter oportunidades.
queixando-se de que Deus a maltratou e dizendo coisas como: nunca mais cumprirei esse dever, é vergonhoso demais, não consigo sentir o amor de Deus. Ela parecia estar se abrindo sobre seu estado corrupto, mas estava furiosa, argumentando e clamando contra Deus. Sim. Ela achava que não produzia resultados por culpa de Deus e que foi substituída porque Deus era injusto e não tinha amor. Para ela, seus erros, a poda e o tratamento eram vergonhosos e achava que o dever a sufocava e a reprimia. Preferia desistir do dever a ser envergonhada. A julgar pela essência das palavras dela, isso não era abrir o coração e compartilhar seu estado corrupto. Era espalhar noções e negatividade. Era argumentar com Deus, protestar e resistir a Deus. Exatamente. Qualquer um com um pouco mais de razão e temor de Deus jamais diria tais coisas. Exato. Mais tarde eu soube que, depois de Shenlin dizer isso, alguns irmãos simpatizaram com ela e ficaram do seu lado. Outros, que também tinham sido dispensados, concordaram com ela e julgaram a casa de Deus como injusta, dizendo: outros que não vão bem no dever de rega ainda têm a chance de praticar. Por que a casa de Deus não nos dá uma chance? Questionavam os arranjos da igreja e não buscavam a verdade nem aprendiam lições. Vi que as palavras de Shenlin confundiram quem carecia de discernimento, e isso interrompeu e perturbou a vida da igreja. Depois, descobri que o que Shenlin alegou sobre pessoas ineficientes terem chance de praticar, e ela não se alinhava com os fatos. Alguns irmãos tinham acabado de começar no trabalho, por isso não foram eficientes no início. Mas através da comunhão conseguiram entender e progredir, e mostrar potencial para treinamento. Outros tinham desvios e fracassos em seus deveres, mas após comunhão e ajuda, refletiram sobre si, buscaram os princípios e mudaram, e foram capazes de fazer progresso. Quando Shenlin começou a regar, os líderes a ajudaram e lhe deram muito tempo para praticar. Porém, ela nunca se dedicou nem trabalhou muito. E quando apontaram os problemas dela, ela não os levou a sério. Após anos de prática, seu trabalho ainda era pobre. Então a igreja dispensou. Ela nunca refletiu sobre si, nem tentou entender por que falhara. Nem se sentiu em dívida com Deus por fracassar. Alegou que não lhe davam uma chance, que Deus era injusto e não tinha amor. Isso era distorcer os fatos para se adequarem à narrativa dela. Certo. Percebi como eu carecera de discernimento antes. Não consegui ver o problema óbvio em Shenlin de espalhar negatividade e noções. Achei até que podia ser um erro da igreja e queria corrigi-lo. Eu fui ignorante e cego. Mais tarde, refleti sobre uma passagem. Vamos assistir a um vídeo com a leitura dela. Tudo bem. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: basicamente, esses são os vários estados e manifestações de pessoas que exalam negatividade. Quando seu status, prestígio, interesses, bem como desejos, preferências e assim por diante, não foram satisfeitos, quando Deus faz coisas que vão contra as suas noções, imaginações, coisas que envolvem os seus interesses, elas se tornam vítimas de emoções como rebeldia e insatisfação. E quando elas têm rebeldia e insatisfação, sua mente começa a produzir desculpas, pretextos, justificações, defesas e outros pensamentos conturbados. Quando tais pensamentos conturbados ocorrem, em vez de louvar, obedecer e, sobretudo, buscar a Deus, elas resistem a Deus usando as suas noções, imaginações, ideias e opiniões ou sua impetuosidade. E como elas resistem? Elas espalham seus sentimentos de rebeldia e insatisfação, usando isso para tornar seus pensamentos e opiniões claros para Deus, tentando levar Deus
a agir de acordo com os seus desejos e exigências, a fim de satisfazer os seus desejos, somente então elas descansarão. Em especial, Deus expressou muitas verdades para julgar e castigar as pessoas, para purificar os seus caracteres corruptos, para salvar as pessoas da influência de Satanás. E quem sabe quantos sonhos das pessoas de serem abençoadas foram frustrados por essas verdades, destruindo a fantasia de serem elevadas ao céu, em cuja expectativa viviam dia e noite. Querem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para corrigir isso, para reverter isso, mas são impotentes, só podem ser lançadas no desastre com negatividade e ressentimento. Recusam-se a obedecer a tudo que Deus arranjou, porque o que Deus faz está em conflito com as suas noções, seus interesses e pensamentos. Particularmente, quando a igreja faz o trabalho de purificação e expulsa muitas pessoas, essas pessoas pensam que Deus não as ama, que Deus fez a coisa errada, que estão sendo tratadas injustamente, e por isso querem unir-se em oposição. Tentam negar que Deus é a verdade. Negam a identidade e a essência de Deus, e negam o caráter justo de Deus. É claro que também negam o fato da soberania de Deus sobre todas as coisas. E por que meios elas negam tudo isso? Por meio da resistência e da oposição. A implicação é: o que Deus faz está em desacordo com as minhas noções, e por isso eu não obedeço. Não acredito que tu és a verdade. Discutirei contigo e espalharei essas ideias às pessoas na igreja. Direi o que quiser e não me importo com as consequências. Eu tenho liberdade de expressão. Tu não podes me calar. Eu direi o que eu quiser. O que podes fazer? Quando essas pessoas insistem em transmitir essas opiniões e ideias pessoais falaciosas, elas estão falando do seu próprio entendimento? Estão comungando a verdade? De forma alguma. Estão espalhando negatividade. Estão propagando falácias malignas. Não estão tentando conhecer ou expor sua corrupção ou as coisas que elas fizeram que são contrárias à verdade, nem estão revelando os erros que cometeram. Em vez disso, estão fazendo de tudo para racionalizar e defender os seus erros para provar que estão certas. E, ao mesmo tempo, estão também fazendo julgamentos ridículos e transmitindo ideias e percepções adversas e falaciosas, bem como palavras pervertidas e perversas. O efeito sobre o povo escolhido de Deus e a igreja é perturbação e ilusão. Isso pode até lançar algumas pessoas num estado de negatividade e confusão. Todos esses são os efeitos adversos causados por pessoas que exalam negatividade. Amém. Amém. A revelação da palavra de Deus me ensinou que os que espalham negatividade não obedecem aos arranjos de Deus quando encontram um problema. Sim. Não aceitam as coisas de Deus. Em essência, são incrédulos e são diabos. Em vez de buscar a verdade, confiam nas próprias noções e crenças. E quando as coisas não vão como desejam, queixam-se de Deus e resistem a Ele, julgam e espalham noções arbitrariamente. E dizem o que lhes agrada, sem qualquer reverência por Deus. Sim. Não consegui ver a essência de Shenlin espalhar negatividade, porque não entendia o que isso era. E confundi suas observações negativas com o se abrir sobre expressar corrupção. Parecia normal estar negativo e fraco e ter noções sobre Deus em momentos assim. Quando Shenlin revelou as noções em seu coração enquanto falava do próprio estado, achei normal. Mas abrir-se sobre a própria corrupção e espalhar negatividade são coisas diferentes. Quando nossos desejos são contrariados, podemos desenvolver noções. Mas se realmente crermos em Deus, se tivermos consciência e razão, se tivermos temor de Deus, então
Mesmo não sabendo a vontade de Deus, oraremos e buscaremos. Podemos receber de Deus, aprender lições e buscar a verdade para resolver nossas noções. Na comunhão, analisaremos onde essas noções estão erradas. Revelaremos e reconheceremos nossa própria corrupção. Quando os irmãos ouvem nossa comunhão, não são enganados, nem desenvolvem queixas contra Deus, mas conseguem entender a verdade e são capazes de discernir opiniões equivocadas. Nossa comunhão produz bons efeitos. É isso que significa comungar. Sim. Sim. A essência de espalhar negatividade e noções é diferente. Por fora, a pessoa parece falar sobre o estado dela ou sua corrupção. Mas o objetivo não é buscar a verdade ou entender a vontade de Deus, e sim dar vazão a emoções negativas e à insatisfação. É queixar-se dos ambientes que Deus cria, achar que dificultam a vida dela, ou até espalhar noções e equívocos sobre Deus, ou espalhar opiniões absurdas ou negativas. Ela nunca admite seu caráter corrupto, nem autorreflete ou aprende lições. Alguns até evitam falar sobre os próprios problemas e atribuem seus fracassos a razões objetivas. Quem ouve esse tipo de comunhão, se não discerne com cuidado, pode ser enganado e simpatizar com quem fala e ficar do lado dele contra Deus, ou entender errado e se queixar de Deus e da casa de Deus. Verdade. A essência e os resultados de espalhar negatividade e de se abrir são bem diferentes. Além disso, eu costumava julgar se alguém espalhava negatividade e noções, com base no contexto e se suas palavras tinham intenções. Isso mostra que eu não entendia a verdade. Para discernir se alguém está espalhando negatividade, o que conta não é o propósito da pessoa, nem em que contexto ela fala, mas a essência e as consequências daquilo que diz. Certo. Se alguém fala para expressar insatisfação com Deus, espalha noções sobre Deus e gera uma influência negativa à sua volta, levando as pessoas a culpar Deus, a se opor à casa de Deus e a cair em negatividade, não importa se é deliberado ou não, as palavras dele estão espalhando negatividade e interrompendo a vida da igreja. Exatamente. Sua comunhão me faz discernir o que é espalhar negatividade. Sim. Mas eu não discerni Shenlin, pois além de não saber o que era espalhar negatividade, não consegui distinguir entre humanidade boa e ruim. Mais tarde, assisti a um vídeo que me ajudou a entender isso. Deus Todo-Poderoso diz: quando coisas diferentes acontecem às pessoas, há todos os tipos de manifestações nelas que mostram a diferença entre humanidade boa e humanidade ruim. Então, quais são os critérios para medir a humanidade? Como deve ser avaliado o tipo de pessoa que alguém é e se ele pode ou não ser salvo? Isso depende de se ele ama a verdade e se ele é capaz de aceitar e praticar a verdade. Todas as pessoas têm noções e rebeldia dentro de si. Todas elas têm caracteres corruptos e, por isso, elas encontrarão momentos em que o que Deus exige vai contrariar os interesses delas e elas deverão fazer uma escolha. Essas são coisas que todas elas experimentarão frequentemente. Nenhuma delas pode evitá-las. Todas terão também momentos em que interpretarão Deus errado e terão noções sobre Deus, ou ficarão ressentidas, ou o rechaçarão, ou serão rebeldes em relação a Deus. Mas visto que as pessoas têm atitudes diferentes em relação à verdade, a forma com que a abordam é diferente. Algumas pessoas nunca falam das suas noções, mas buscam a verdade e as resolvem por conta própria. Por que não falam delas? Elas têm um coração que teme a Deus. É verdade, elas têm um coração que teme a Deus. Temem que falar disso pode ter um efeito negativo e apenas tentam resolver isso no seu coração, sem afetar mais ninguém. Quando encontram outros num estado semelhante,
Elas usam as suas experiências para ajudá-los. Isso é ser bondoso. As pessoas de coração bondoso são amorosas para com os outros. Estão dispostas a ajudar os outros a resolver as dificuldades deles. Há princípios quando elas fazem as coisas e ajudam os outros. Elas ajudam os outros a resolver problemas para serem benéficas para eles e não dizem nada que não seja benéfico para eles. Isso é amor. Tais pessoas têm um coração que teme a Deus, e suas ações são sábias e baseadas em princípios. Esses são os critérios para avaliar se a humanidade das pessoas é boa ou ruim. Elas sabem que as coisas negativas não são benéficas para ninguém e que essas coisas afetarão os outros se elas falarem delas em voz alta. Por isso escolhem orar a Deus no seu coração e buscar a verdade para uma resolução. Independentemente do tipo de noções que tenham, são capazes de se aproximar e abordá-las com um coração de obediência a Deus e depois alcançar o entendimento da verdade, e são capazes de obedecer absolutamente a Deus. Dessa forma, elas terão cada vez menos noções. Mas algumas pessoas não têm senso. Quando têm noções, adoram comungar sobre elas com todos. Mas isso não resolve o problema e faz com que os outros tenham noções. E será que isso não os prejudica? Algumas pessoas não dizem aos irmãos quando têm noções. Temem que eles as identifiquem pelo que realmente são e usem isso contra elas. Mas em casa, falam sem contrição, dizem o que querem, tratam os incrédulos da sua família como os irmãos e irmãs. Não pensam no tipo de consequências que isso terá. Isso é agir de acordo com os princípios? Por exemplo, entre os seus familiares, pode haver alguns que acreditam em Deus e alguns que não acreditam, ou alguns que meio que acreditam e meio que são céticos. Quando têm noções, elas as espalham entre os membros da família, com o resultado de que arrastam todas essas pessoas consigo e então começam a ter noções e equívocos sobre Deus. Noções e equívocos são intrinsecamente contagiosos, e uma vez que se espalham, as pessoas que não conseguem identificá-los pelo que são podem ser prejudicadas. As pessoas confusas, em particular, são propensas a se tornar ainda mais confusas depois de os ouvirem. Apenas aqueles que entendem a verdade e são capazes de identificá-las são capazes de rejeitar essas coisas contrárias, coisas que são noções, negatividade e equívocos, e ser protegidos por Deus. A maioria das pessoas é desprovida de tal estatura. Algumas podem achar que essas coisas estão erradas, o que já é bem impressionante, mas não conseguem identificá-las pelo que são. Portanto, quando há alguém que espalha noções e negatividade com frequência, a maioria das pessoas ficará perturbada por essas coisas negativas e se tornará fraca e negativa. Isso é certo. Essas coisas negativas e contrárias têm um poder tremendo de confundir e prejudicar os recém-convertidos. Sobre aqueles que já têm um fundamento, seu efeito é fraco. Após algum tempo, tais pessoas são capazes de entender a verdade e dar meia volta. Mas uma vez que os recém-convertidos, sem fundamento, ouvem essas coisas negativas, eles podem facilmente tornar-se negativos e fracos. Aqueles que não amam a verdade podem até recuar e parar de acreditar em Deus. Os malfeitores podem até espalhar noções e perturbar o trabalho da casa de Deus. Que tipo de pessoa é esse que espalha negatividade e noções sem contrição? Todos eles são malfeitores, todos eles são demônios, e todos eles serão expostos e expulsos. Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou
que ter humanidade boa ou ruim não se baseia em ser fácil conviver com alguém, nem em quão entusiasmado ele pareça ser, se fazem coisas boas ou se o aprovam. O que importa é como ele trata Deus e a verdade, sua atitude em relação ao dever, e se ama e aceita a verdade. Sim. Shenlin foi dispensada, mas enfrentou um grande contratempo. Ela não buscou a verdade, nem temeu a Deus. Até espalhou noções e negatividade, levando outros a reclamarem de Deus e dos arranjos da casa de Deus. Não aceitou a exposição e a análise da líder, e tentou se justificar. Esse comportamento mostra que ela não aceitava a verdade e tinha humanidade ruim. Verdade. O coração dela estava errado, não estava voltado para Deus nem para a casa dele. Quando as coisas não foram como queria, se opôs a Deus e se queixou dele. Isso revela a natureza maliciosa dela, sua total falta de razão e a falta de temor de Deus no coração. Certo. Depois de analisar o comportamento de Shenlin com a palavra de Deus, minha mente ficou mais clara e pude ver precisamente quem era Shenlin. Uma descrente, de humanidade ruim e que detestava a verdade. Se a obra de Deus contrariava as noções dela, ela culpava, odiava e protestava contra Deus. Vi que a igreja a tratara corretamente, de acordo com os princípios da verdade, de maneira justa. Sim. Verdade. Avaliar a humanidade de alguém se baseia em sua atitude em relação à verdade. É o jeito mais correto de ver as coisas. Sim. Sim, é sim. Shenlin disse que, se discutir o próprio estado é espalhar negatividade, então ela não sabia mais como comungar. Vi que ela não aceitava a verdade. Ela espalhou negatividade, discerniram isso e tentaram detê-la. Ela não só não autorrefletiu, mas também disse que não sabia comungar. O que ela quis dizer era que a restringiram e que ela não ousava comungar de novo. Ela estava apontando o dedo para os outros, para que focassem os problemas dos outros. Estava fazendo contra-acusações falsas. Verdade. Sim. Quando ouviram as palavras dela sem as discernir, ela os confundiu. Se tal situação surgir, não saberão praticar. Certo. Para não espalhar negatividade, como devemos nos abrir e comungar no futuro? Busquei uma senda de prática nesse assunto e li esta passagem. Quando as pessoas têm uma natureza satânica e vivem segundo ela, é difícil evitarem ter um estado negativo. Isso é especialmente comum quando elas não entendem a verdade. Todos têm momentos em que se sentem negativos. Uns são negativos a maior parte do tempo, outros raramente. Uns são negativos por longos períodos, outros brevemente. As estaturas das pessoas divergem e seus estados negativos também. Como se pode resolver o problema da negatividade frequente? Os que não souberem buscar a verdade não se manterão firmes. Se não souberem comer e beber as palavras de Deus, nem como orar, estarão em dificuldade. Só poderão contar com a ajuda e o apoio dos irmãos. E se ninguém for capaz de ajudá-los, ou se não aceitarem ajuda, é provável que se tornem negativos ou até deixem de crer. Veja bem, é muito perigoso sempre ter noções e ser negativo. Recusam-se a aceitar a verdade, a despeito de como lhes é comungada. E sempre pensam que suas noções estão corretas. Essas pessoas são muito problemáticas. Mas não importa quão negativo você é. No seu coração, você deve entender que só porque você tem noções não significa que se conformam à verdade. Esse é um problema do seu entendimento. Se tivesse um pouco de senso, você não deveria espalhar noções. É o mínimo que se deveria cumprir. Se você tiver algum temor de Deus e reconhecer que é um seguidor de Deus, você deve buscar a verdade, resolver suas noções, obedecer à verdade e não fazer nada que cause perturbação. Se interpreta Deus errado e é negativo, e se queixa de Deus, o que deve ser feito em tais situações? Isso é fácil de tratar. Encontre pessoas que conheçam a verdade, comungue,
abrindo seu coração para elas. Ainda mais importante é vir para diante de Deus, orar sinceramente, comungar com Ele essa negatividade, fraqueza e coisas insuperáveis que você não entende. Não as esconda. Se você tem coisas indizíveis que não consegue contar a ninguém, é ainda mais necessário que ore a Deus. Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou que podemos expor corrupção e ter estados negativos, ou ter queixas contra Deus ao nos deparar com ambientes dos quais não gostamos. Quando temos tais estados negativos, devemos temer a Deus, segurar nossa língua, não espalhar o que não sabemos nem entendemos, e não causar interrupções. Isso é o mínimo. Sim. Devemos vir para diante de Deus e orar, buscar a verdade para resolver as coisas e descartar logo noções e negatividade. Se não conseguirmos resolver, podemos comungar com líderes ou alguém que entenda a verdade. Isso é buscar a verdade para resolver problemas e não é espalhar negatividade. Sim. Mas devemos buscar com a pessoa certa. Alguns não entendem a verdade ou têm estatura baixa demais para discernir. Abrir-se e comungar com eles não vai nos ajudar e pode até instilar equívocos neles. Comungar assim não edifica as pessoas e pode prejudicá-las. Certo. Não importa quão negativos estejamos, nem que noções tenhamos, todos devemos vir para diante de Deus orar, buscar a verdade e o esclarecimento do Espírito Santo. Quando entendemos a verdade e resolvemos nossas noções, podemos partilhar nossa experiência. Podemos comungar sobre como buscar a verdade, como reconhecer nossas opiniões erradas, como entender a vontade de Deus e resolver nossas noções sobre Ele. Isso é abrir-se e comungar, e é testificar de Deus. Abrir-se desse jeito edifica as pessoas. Amém. Quando entendi isso, tive uma senda de prática. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa experiência me ensinou a diferença entre espalhar negatividade e abrir-se normalmente, a avaliar humanidade boa e ruim, e a ter discernimento sobre incrédulos ocultos na igreja. Acho que foi muito benéfica. Graças Graças a a Deus. Deus. Sua comunhão me ajudou a entender bastante. Sim, amiga.